Boa noite, amigos e amigas. Sejam bem-vindos ao nova live do Centro Espírita Fraternidade. É com muito carinho que recebemos todos aqui hoje. E para a gente iniciar a nossa live da noite, eu peguei o livro Pronto Socorro, psicografado pelo Espírito Francisco, pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na página que fala prossegue trabalhando. E diz assim: por vezes, eis que te queixas de solidão e alegas longo tempo de serviço. Em te ouvindo, é provável surja alguém a oferecer-te novas condições de vida, afirmando que careces de refazimento e repouso. Pessoas queridas te falarão das ações que já realizastes e te dramatizarão a fadiga passageira, convidando-te a resistir junto delas. Agradece aos que se interessam por teu bem-estar, mas reflete na lei da mudança que tudo transforma. E se queres realmente a verdadeira paz e a independência possível, continua trabalhando. É com essa alegria, com esse momento de conhecimento, que possamos ter a paz do nosso Mestre Jesus em nossos corações, que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos intuindo, nos acalmando, acalentando os corações. E com a mensagem dessa noite do nosso amigo José Carlos Apio, possamos ficar tranquilos, em paz e aprendendo muito, tendo muito aprendizado. Então eu passo a palavra agora para o nosso amigo, querido, companheiro de jornada, José Carlos Apio, que vai fazer a doutrinária da noite. Boa noite, José. Fica contigo a palavra nesse momento. Até mais. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estarmos hoje aqui. Sempre que falamos sobre a doutrina espírita, é motivo de muita alegria, é motivo de muita felicidade. Então, hoje nós nos propomos a falar sobre a saúde integral. E a saúde integral, assim, a gente até pode imaginar que eu fazendo academia, eu tendo uma boa alimentação, eu participando de reuniões, por exemplo, fazendo da psicologia, né, participando de diversas atividades, fazendo todos os exames, aqueles check-ups anuais que precisamos para manter a nossa saúde, que são necessários, e que com isso nós teremos uma saúde integral, mas não é bem assim. A gente pesquisou e a OMS, a Organização Mundial da Saúde, diz o seguinte: define saúde como um completo bem-estar físico, mental e social, não como a ausência de doenças. Significa que, mesmo eu tendo um problema de hipertensão, diabetes ou outro qualquer, se eu controlar essa doença, significa que eu tenho saúde. Mas esse bem-estar físico é necessário também de eu ter um bem-estar mental. E nesse mental que entra a situação do espírito, né? Porque quem comanda o corpo é o espírito, através do cérebro. Então, quando o espírito não está bem, o corpo também não estará bem. E também nessa relação social, nós precisamos ter essa convivência na sociedade e um bom relacionamento. Que se nós não tivermos um bom relacionamento com os outros ou conosco mesmos, também não estaremos com um completo bem-estar, né? Então, todos esses detalhes são importantes. A nossa pesquisa hoje foi em 3 livros. O primeiro dele é Desperte e Seja Feliz, que é uma psicografia do Divaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles. É um dos livros, né, da série psicológica, o número 7. E o outro é Meditações Diárias, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel, que foi o mentor do Chico Xavier.
E o terceiro, O Espírito da Verdade, o livro, então, O Espírito da Verdade, psicografia do Chico Xavier e Valdo Vieira, Espíritos Diversos. Mas nós vamos falar mais especificamente do André Luiz. Então, o livro Desperte e Seja Feliz, que é esse que está aqui, da psicografia do Divaldo, através do Espírito João de Ângeles, a Joana nos diz o seguinte: nem sempre as enfermidades podem ser consideradas como processos kármicos em mecanismo de reparação, que significa que as nossas doenças nem sempre são por motivos que nós no passado abusamos, digamos, da alimentação, da bebida alcoólica, ou tenhamos praticado um suicídio, que causamos lesões no nosso corpo físico. E essas lesões realmente ficam para uma existência anterior que viremos com essa dificuldade. Eu fui um fumante no passado, hoje eu venho com problema pulmonar. Por exemplo, eu dei um tiro no coração, né, me suicidei numa encarnação passada, hoje eu nasceria com um problema cardíaco, e assim por tantos outros motivos, né? Então ela diz que não, que nem sempre essas enfermidades que nós temos hoje são esses processos kármicos, né? Então, quando ela continua dizendo, quando o indivíduo tem propensão para o pessimismo, o ressentimento, o desamor, cargas elétricas são elaboradas e atiradas nos mecanismos encarregados de preservar-lhe a organização somática, produzindo-lhe inúmeros males. Em outras palavras, né? Então, quando nós temos essa tendência a sermos uma pessoa negativa, facilmente nos melindramos, nos magoamos por qualquer motivo, não nos amamos. Então, essas cargas elétricas, né, que nós, seres humanos, nós temos uma carga elétrica dentro do corpo, né? Porque essa atividade elétrica que nós temos, ela tem na área cerebral, tem na área cardíaca, tem nos nossos nervos, por exemplo, o eletroencefalograma, né? Ele testa essa atividade cerebral, a corrente se está dentro de uma normalidade. No coração, o eletrocardiograma. Então, para a gente ter uma ideia que essas cargas elétricas negativas que nós largamos ali dentro do nosso corpo, nos nossos órgãos, vão, né, prejudicar a organização somática. A organização somática é a organização somática é o corpo. Então, do nosso corpo, dos nossos órgãos, e vão produzir diversas doenças, diversas enfermidades. E segue a Joana de Ângeles dizendo: igualmente, as disposições otimistas e afetuosas geram energias refazentes, que recuperam os desarranjos momentâneos dos complexos órgãos que constituem a maquinaria fisiológica. Então, quando nós somos, né, pessoas otimistas, afetuosas, né, carinhosas, amorosas, nós geramos energias essas que vão refazer aqueles prejuízos que nós causamos, que nós lesamos no nosso corpo, por causa daqueles momentos que tivemos um descontrole, né, emocional. E esse descontrole causa uma série de problemas orgânicos, que são geradores de doenças. O Emmanuel nos diz o seguinte: liguemos o coração à usina do Cristo, e não nos faltarão recursos de otimismo e iluminação. Então, nós tendo essa consciência, essa orientação do Emmanuel, que quando nós estamos ligados ao Cristo, nós temos esses recursos, né, do ânimo, da disposição. Tenha bom ânimo, disse ele para nós, né, Jesus, e nós, consequentemente, estaremos nos iluminando. E quando nós nos iluminamos, nós deixamos aquelas trevas que às vezes surgem em nós para trás, porque a luz e as trevas, a escuridão, são incompatíveis. Onde tiver luz, né, somem as trevas, somem a escuridão.
Então, nós sabemos, agora nós vamos para a seguinte, nós sabemos assim que o espírito André Luiz, quando estava aqui na Terra, ele foi médico, né? E como médico, ele é conhecedor da área orgânica do corpo humano. E lá na espiritualidade, eles, quando são os médicos que desencarnam e vão para lá, eles continuam nessa atividade. Como nós, na nossa atividade, consequentemente, lá nós iremos colaborar nesse sentido também, do que nós trabalhamos já em alguma coisa. Por exemplo, aí como enfermeiro, né, ou outros setores quaisquer, administrativo, etc., nós vamos continuar trabalhando do outro lado. E ele, tendo esse conhecimento, ele nos passa essa informação através do livro O Espírito da Verdade, a psicografia de Chico Xavier, como a gente falou antes, capítulo 26, item 1, e ele usa esse termo ali, cura espiritual. Mas para nós aqui nós podemos entender que seria um tratamento espiritual. E aí a gente vai levar isso aqui como uma receita espiritual do médico André Luiz. E ele diz na primeira observação dele, comece orando, a prece é luz na sombra em que a doença se instala. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência, né, que no momento que eu faço uma oração, eu estou me iluminando. E o André Luiz diz ali que é uma sombra que se instala, né, a sombra, no caso, que surge em nós no momento que a gente está com um estado mental ou emocional alterado, né? E que são naqueles momentos que a gente tem uma contrariedade. Quem de nós não fica contrariado algumas vezes, né? E às vezes quando a gente quer alguma coisa, quer tanto que aquilo não dá certo, a gente sendo contrariado e entra nesse estado de sombra. Raiva. Quem de nós não sente raiva? Desentendimento, nos desentendemos lá com um amigo, sei lá, dentro de casa, com alguém, e acabamos entrando nesse estado, uma briga, ódio de alguém, né? Culpa, tristeza, ciúme. Mas vocês não lembram assim que no passado se dizia assim, ciúme doentio. Então, era verdade mesmo quem dizia isso no passado, porque todos esses sentimentos negativos que a gente citou são doentios mesmo, nos fazem com que nós venhamos causar doenças em nós. Então, todos esses sentimentos negativos contribuem para nosso desequilíbrio espiritual. E quando o espírito está desequilibrado, o que vocês imaginam que acontece? O nosso corpo também estarão desequilibradas as nossas organizações somáticas, como disse a Joana de Ângeles antes. Então, nesses momentos de desequilíbrio, nós rompemos a nossa conexão com as forças divinas, bloqueamos aquela energia vital que nos abastece, e por isso adoecemos. Deus é a fonte maior do amor divino, e essa fonte de amor é ela que nos abastece, é essa energia que nós precisamos para nos manter com vitalidade, com vontade de viver, com energia. E quando nós rompemos essa energia, nós acabamos adoecendo. O Emmanuel nos diz assim nesse livro, Meditações Diárias, o ressentimento, né, que é ofender-se, magoar-se, melindrar-se, é sempre foco de enfermidade e desequilíbrio. Então, quando eu fico magoado, ressentido com alguém, inclusive o nome aqui diz, né, ressentimento, é a gente sentir diversas vezes. Cada vez que eu me lembro daquela pessoa que eu me magoei, eu vou sentir de novo aquele sentimento negativo. E fico naquela sombra e não consigo sair daquilo ali. E aquilo ali vai lesando meus órgãos. Então eu tenho que ter a consciência que no momento que eu perco meu equilíbrio mental, psicológico, né, eu vou afetar os meus órgãos, e aí que tem que ter o cuidado. Então, nesse momento é interessante, quando a gente está nessa situação de desequilíbrio, orar, fazer uma prece. É uma forma de a gente restabelecer, de recuperar a nossa energia vital. É uma espécie de transfusão de energia que vem dos reservatórios divinos.
que vem da espiritualidade superior e que nós podemos nos abastecer com ele. Quando nós vamos num centro espírita, quando nós vamos tomar um passe, quando nós vamos na igreja, quem é católico, ou de outras denominações religiosas, existe esse abastecimento espiritual, que é aquele alimento que Jesus falou, né? Que é o alimento espiritual que todos nós precisamos. Por isso eu posso estar com todas as condições econômicas satisfeitas, né, com toda a situação favorável nesse sentido, mas se eu não estiver abastecido na parte espiritual, eu estarei lesado no meu organismo, estarei causando situações difíceis, eu bloqueio a minha energia vital e acabo adoecendo. A segunda, então, que o André Luiz nos diz, né, sugestão, semeia alegria. A esperança é alegria no coração. Então, assim, a sugestão do André Luiz não é esperar essa alegria bater na nossa porta, né? É semear alegria, fazer alguma coisa que proporcione alegria a nós mesmos e aos outros, né? O que nos alegra, o que nos deixa bem. Ouvir uma música, de repente, um passeio, falar com um amigo, assistir um filme de humor, por exemplo, né, pode melhorar o nosso sistema imunológico, até quando nós estamos felizes, quando nós estamos contentes. Assim, por exemplo, o trabalho voluntário gera hormônios, ocitocina, por exemplo, né, que causam um grande bem-estar em nós. E existem pesquisas que dizem que essa ocitocina é gerada quando entre um casal, por exemplo, quando a pessoa está apaixonada, que está amando alguém, ou quando o amor ao próximo, quando eu sou voluntário e vou trabalhar para ajudar alguém. Então, para vocês verem que tem muitas formas de a gente ter essa alegria quando você está servindo, quando você está sendo útil. Eu estava pensando, quando eu falei em música, né? Que é uma coisa que me deixa muito feliz, ouvir uma música, principalmente aquelas músicas da década de 60, 70, 80, 90, essas aí, né? Então eu procuro no YouTube, até ali, aquilo aí me dá um ânimo, me dá uma felicidade. Mas cada pessoa, né? Então pode procurar aquilo que lhe dê uma satisfação, uma felicidade. Tem o Dr. Herbert Benson, que é um médico cardiologista e professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele fez uma pesquisa, colocou vários alunos do curso de medicina para assistirem um filme sobre a Madre Teresa de Calcutá. Ele mediu a dosagem da imunoglobulina na saliva dos alunos antes e depois de assistirem o filme. O resultado foi surpreendente, porque a maioria dos alunos que assistiram esse filme tiveram um aumento de imunoglobulina na saliva. Depois fez, né, um teste, daí, uma nova pesquisa, com outros alunos que assistiram filmes de violência, de terror, de guerra. Nesses alunos, houve uma queda acentuada dos níveis de células de defesa do organismo, que é essa imunoglobulina. Então, os nossos soldadinhos de defesa do organismo ficam em uma espécie de dormência quando nós assistimos coisas que são de violência, de terror, coisas assim que nos agridem. Então, vocês imaginam nós ficarmos assistindo notícias assim da pandemia, das tragédias, né, que ocorrem pelo mundo. Depois ainda vou comentar com meu vizinho, com meus amigos, com outras pessoas, né? E no final do dia, como é que será que estará o nosso sistema imunológico? Será que não estará enfraquecido? Com certeza estará. Estaremos mais vulneráveis às doenças, a uma série de doenças. E aí a gente pergunta do que estamos nos alimentando, porque a nossa alimentação, ela tem alimentação orgânica e tem espiritual, que é essa que a gente estamos falando agora. Quando eu converso com uma pessoa, estou me alimentando do que ela está falando. Quando eu assisto alguma coisa, alguma programação, eu assisto a TV ou através da internet, eu estou assistindo alguma coisa, estou me alimentando com aquilo ali.
Só que tem alimentos que são indigestos, que nós sabemos que nos fazem mal, que são tóxicos. E aí eu vou assistir coisas que me façam mal, que me prejudiquem. Não, eu tenho que evitar tudo aquilo que poderá me prejudicar, evitar. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter no dia a dia, nos alimentar de coisas saudáveis, alimentar de uma leitura edificante, de um filme, né, que seja bom, que seja que nos tragam bem e que aumente o meu sistema imunológico, as minhas defesas, né? A terceira sugestão, então, fuja da impaciência. Toda irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis, diz o André Luiz. Então, como a gente falou antes, né, o nosso corpo tem uma atividade elétrica, né, e essa atividade elétrica tem que ser harmônica. Se ela for desajustada, ela vai acabar nos gerando uma doença. O coração e o cérebro, por exemplo, têm atividade elétrica. O eletrocardiograma é um exame, né, que avalia a atividade elétrica do coração. E o eletrocardiograma avalia a atividade elétrica, então, do cérebro, né? Então, o espírito tem que estar harmônico para não gerar essas doenças. Quando eu sou impaciente, que é muito comum ocorrer, principalmente hoje em dia, né, que a gente vai numa loja, tem que esperar bastante, tem no mercado, e aí, principalmente aquela época ali, né, que gerou grandes quantidade de pessoas querendo comprar e tinha aquelas filas. Então, a gente acaba ficando irritado, impaciente. Só que aquilo ali, se for assim de vez em quando, não vai ser algo grave. O problema é quando é crônico. A gente faz aquilo ali quase que diariamente. E essa minha atividade elétrica, né, orgânica, é que fica alterada. E vai me causar uma enxaqueca, é o mínimo, né? Labirintite, problemas gástricos, né? Problemas cardíacos, neurológicos, até um infarto, até de repente um AVC. Então, na hora que nós percebemos que estamos irritados, vamos orar e pedir forças a Deus para nós conseguirmos nos dominar e passar por aquela situação sem com que cause danos a nós ou qualquer outra pessoa. E até a gente via alguma pessoa no passado dizer assim, que tinha uma úlcera nervosa, né? Mas a gente sabe, ou uma gastrite nervosa, que não. O nervoso é a pessoa que tem essa úlcera ou essa gastrite, mas não é o corpo que é nervoso, é o espírito. Então, aí tem que ter esse domínio. Então, no seguinte aqui, ele diz assim, André Luiz, guarde confiança, a dúvida deita raios de morte. Confiança em o quê? Confiança em Deus, na espiritualidade, confiança em nós, porque se nós não confiarmos em nós, quem é que vai confiar, né? Confiança no tratamento médico. Eu estou fazendo um tratamento médico, eu não confio no meu médico, pode ter certeza que não vai funcionar. O remédio, eu vi um médico psiquiatra dizendo esses dias que 40% do efeito da medicação está em você confiar na medicação, você acreditar que vai funcionar. E o restante pertence, então, à medicação. E a gente sabe do estudo placebo, aquele, né? Que a gente toma um copo d'água e dizem para nós que dentro daquele copo d'água tem uma medicação que vai te tratar de um problema que você tem, você acaba se sentindo melhor. Então, para vocês verem o efeito que tem você confiar. E é confiar que você é curado também, né? Confiança que essa fase vai passar, que amanhã o dia vai ser melhor. Agora, essa época de pandemia. Quantas pandemias já ocorreram, né? E passaram e houve essa melhora. Então, a gente tem que ter certeza no futuro. A confiança gera vida. E a dúvida, né, constante gera sofrimento, gera desgosto. Então, todo o nosso corpo responde de acordo com o estado da nossa mente. A mente comanda tudo. As células se comportam de acordo com o padrão da nossa mente e do nosso coração. Quando eu estou desajustado, a Joana de Angeles diz ali nesse livro, eu acabo liberando hormônios para os meus órgãos
que vão ter uma ação imediata, tanto aquela que é um momento de alegria, como aquela no momento que eu estou revoltado, que eu estou desanimado, que eu estou triste. Então, eu tenho que ter cuidado com isso aí, com o que eu estou liberando no meu corpo, através dos meus sentimentos, né? As células se comportam de acordo com o padrão da nossa mente e do nosso coração, de nossos sentimentos, de acordo com o que nós estamos pensando. As células estão se curando ou estão adoecendo, né? E a medicação vai tratar o sintoma, mas onde é que está a causa? Onde é que está a origem do problema, né? Está no espírito, na grande maioria das vezes. Então, o nosso trabalho, se nós realmente queremos nos melhorar, é procurar nos harmonizar, para daí conseguirmos, né, ter uma harmonia interna e uma recuperação dos nossos órgãos. Essa é a verdadeira cura. Temos que procurar as sombras que temos, né, temos que nos analisar e ter consciência que nós temos imperfeições, todos nós que estamos aqui na Terra. E quando eu concluo, né, que, por exemplo, olha, eu sou uma pessoa muito irritada, eu sou uma pessoa muito ciumenta, eu sou uma pessoa muito invejosa, né, procurar corrigir isso aí. Quando eu começar a corrigir isso aí, eu estou me encaminhando para a minha cura. Mais adiante, então, André Luiz nos diz assim: não critique, a censura é choque nos agentes de afinidade. Então, as nossas críticas, muitas vezes, são destrutivas, e no momento que nós começamos a criticar os outros, e que não é uma crítica construtiva, porque a crítica construtiva é aquela que eu me proponho a resolver o problema daquele que não conseguiu, mas não eu só começar a enxergar os pontos negativos daquela pessoa, porque aí eu estou me contaminando com miasmas, como diz a Joana de Ângeles, né, que vão me adoecer. Então, eu tenho que ter um cuidado, porque eu gero uma psicosfera negativa, e aquelas sombras vão me agredir, vão me adoecer. Então, o André Luiz diz que existe aí, no caso, um choque nos agentes de afinidade. E o próprio André Luiz diz, numa outra situação, né, não lembre do mal para que o mal não lembre de você. Então, nós já fizemos mal em algum momento, né, ou fazemos ainda. E no momento que eu começar a agir dessa forma, levantando suspeitas, falando mal das pessoas, praticando a maledicência, eu vou abrir portas para que os outros falem de mim e pratiquem o mal contra mim. De repente, eu não vou estar protegido, né? Eu não vou ter o meu sistema de defesa espiritual à altura e vou acabar sofrendo as consequências. Então, é um cuidado que temos que ter. Mais adiante, André Luiz diz: conserve brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca zero. Então, nós temos que trocar a hostilidade, né, que geralmente nós tratamos as pessoas, que temos que ser gentis, e nem sempre é isso que ocorre. Sejamos gentis com os outros, procuramos ser agradáveis, vamos destravar a cara amarrada que nós temos às vezes, né? Esboçar um sorriso de simpatia, né? Expor uma palavra de apoio a quem esteja precisando, porque é tão chato, né, a gente encontrar uma pessoa que tu vai procurar uma ajuda, até que pode ser um atendente, né, cara amarrado, né, que nem olha para ti, né? A gente já fica com uma situação muito desagradável e até a gente se irrita às vezes com isso. Então, somente a partir dessa abertura é que o nosso coração crescerá no amor. É nesses momentos que nós vamos conseguir, aos pouquinhos, abrandar aquela parte de hostilidade, né, de rudeza que nós temos. E o próprio Jesus nos disse, né, no Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos e pacíficos,
porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Então, os mansos, né, e pacíficos herdarão a terra porque eliminarão esses impulsos negativos dentro de si próprios, né, que são os responsáveis por gerar os infinitos conflitos, né, de interesses pessoais. E aí eu estou sendo muito egoísta, porque a espiritualidade nos coloca que os grandes geradores de problemas para nós aqui na Terra são o orgulho e o egoísmo. Eles chamam de as chagas da humanidade. São essas doenças aí que o espírito está trazendo, está contaminado e que precisa melhorar. Então é esse cuidado que nós temos de ter. Mais adiante, então, o André Luiz nos diz assim: ajude espontaneamente para o bem. Simpatia é cooperação. Então, quando desprezamos, né, a simpatia dos outros, o Emmanuel diz assim: desprezar a simpatia dos outros em nossa tarefa é o mesmo que pretender semear um campo sem cogitar lavrá-lo. Então, quando nós desprezamos a simpatia, o auxílio das pessoas que querem colaborar conosco, é a mesma coisa que a gente plantar num campo que não foi lavrado, não foi preparado, não foi adubado, né, com antecedência, não vai conseguir germinar, semente colocar no solo. Né? E o Chico Xavier nos orienta nesse sentido, dizendo assim: busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos, com as mãos desocupadas. Então, enquanto a gente tiver algum tempo aqui na Terra, porque nós não sabemos quando iremos partir, né? Nós procuremos ser úteis, utilizar, né, as nossas mãos para fazer algo que possa auxiliar, colaborar. E os que têm, né, até uma facilidade, digamos, na fala, em conversar com alguém, um auxílio direto, fraterno, né, isso aí a gente pode fazer em qualquer lugar. E poderíamos estar colaborando, muitas vezes, alguém até que estava pensando no suicídio. E nós conseguimos evitar numa conversa amiga, né, num bate-papo. E aqueles que têm ainda maiores possibilidades, né, econômicas, visitar alguém que esteja precisando, levar uma palavra de conforto, levar alimentos, tudo isso é importante. E a gente pode ser voluntário em tantos locais, em tantas ONGs que necessitam. O Espiritismo, todos nós que estamos trabalhando lá somos voluntários, e as vagas estão abertas. Então, mais adiante, então, André Luiz nos dá outra sugestão. Não cultive os desafetos. Aversão é calamidade vibratória. Então, quando nós vamos cultivando desafetos no nosso dia a dia, nós vamos nos comprometendo para, na outra encarnação, virmos na mesma família para nos reajustarmos. E provavelmente não é o que nós queremos. Jesus disse: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estiveres a caminho. Pois ele sabia que, se não nos reconciliarmos agora, vai ter que ser mais adiante. E provavelmente aquele meu adversário de hoje será meu filho amanhã, ou alguém que estará na minha família. Quando nós estamos com Deus, né, com o coração puro e a consciência limpa, cria uma atmosfera espiritual em torno de nós, né, tão elevada que nenhuma vibração negativa é capaz de nos alcançar. Então, nós temos que estar com o nosso coração limpo, para a nossa consciência limpa. E a nossa consciência limpa é nós fazermos as coisas, nós cumprimos nossas obrigações, né? Quando cumprimos a nossa obrigação, nós temos aquele prazer, aquela satisfação de ter cumprido aquilo ali que você prometeu, é teu trabalho, é na tua família, em qualquer lugar. Mas temos que cumprir para nós adquirirmos essa paz, esse equilíbrio que nós necessitamos. Então, na seguinte agora, o André Luiz nos diz assim: interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda a cura espiritual lança raízes para a força do amor. Então, quando
a gente sabe que alguém está doente, né? Nós temos que ter essa interpretação, nos colocar na situação daquela pessoa. Se eu estivesse lá, será na situação dele, como eu estaria, né? Para procurar entender, por exemplo, a pessoa que está sofrendo de depressão. A depressão é uma doença que é difícil a quem não passou, para ter uma ideia do que seja. Então, eu me colocar no lugar dele, que foi, digamos que foi uma perda financeira, uma perda emocional, né? Então, o que ele perdeu, que causou, que geralmente a depressão é uma situação reativa, quando perdemos algo. E eu me colocar e entender, porque muitas pessoas acham que aquela pessoa que está em depressão, que ela está com preguiça, que ela não quer trabalhar, que ela não quer fazer isso, aquilo, não tem ânimo, mas não. É uma condição que ela está pelo adoecimento dela, e na maioria das vezes adoeceu na parte espiritual e também na parte emocional e física, orgânica, né? O Emmanuel nos diz assim: quem se vacina com o amor imuniza-se contra o mal. Então, sem amor não há bases firmes, né, para as nossas construções espirituais. E a gente vê quanto conhecimento nós conseguimos adquirir através dessas orientações dos nossos amigos espirituais. E aqui, para encerrar, então eu vou ler aqui no Desperte e Seja Feliz, da Joana de Ângeles, finalzinho aqui, que ela diz o seguinte: há no corpo humano um médico às ordens da mente que o espírito encarnado comanda, aguardando a direção para agir corretamente. Desconsiderado, deixa de atuar. Superado pelos fatores destrutivos, igualmente íncitos na organização fisiológica, prontos à desgastante tarefa da doença e da degenerescência celular. Esse médico interior pode e deve ser orientado pelo pensamento seguro, pelas disposições do ânimo equilibrado, pela esperança de vitória, pela irrestrita fé em Deus e na oração, que estimulam as células para o desempenho correto da finalidade que lhes diz respeito. Então, amigos, agradecemos a participação de todos e sabendo que a cura está em nós, como nós vimos com todos os nossos amigos espirituais que nos orientaram. Uma boa noite a todos vocês e até a próxima quinta.